paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aí em tantos episódios, nessa carreira que está ficando longa para a glória de Deus, e vamos dar continuidade, que seja assim, enquanto tivermos o canal, vamos auxiliar aí ao nosso apóstolo em edificar essa obra digital, mas que tem nos alimentado bastante para a glória de Deus, tá bom? Então, estamos aqui hoje, mais um episódio da EBD, a Ágape, que fica aí na página do Ministério Apostólico Ágape, no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Hoje estamos aqui, eu e meu irmão Breno, eu, Guilherme, e meu irmão Breno. Brenão, você? Bom dia, querido e amado irmão, você também que ainda não está como nosso irmão aqui em Jesus Cristo, mas que tem essa vontade de aprender mais sobre a palavra de Deus, tem nos acompanhado. Vamos aqui nos deleitar mais um pouco a respeito do que está registrado sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de todo o universo. Você é muito bem-vindo e vamos aprender juntos. É isso aí. E como sempre fazemos, antes de iniciarmos a leitura da palavra, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia. As misericórdias do Deus Pai maravilhoso que vem sobre nós só vem por causa do teu sacrifício, Senhor Jesus, meu amigo Jesus, meu irmão mais velho, amigo Espírito Santo que está conosco. Muito obrigado, amigo Espírito Santo, por mais esse dia, né, com a sua presença dentro de nós, passeando entre nós. E o Deus Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque toda a criação te louva, tudo te louva, tudo é para o teu louvor. E nós, na nossa limitação, declaramos muitas vezes que te amamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, declaramos que o Senhor é lindo, santo, enfim, tantas coisas que só temos essas palavras, mas sabemos que o Senhor sonda o nosso coração e sabe da verdadeira gratidão, e sabe que somos conscientes da nossa limitação, mas o Senhor recebe este louvor num nível que as nossas palavras não alcançam, e isso também é a tua misericórdia. Muito obrigado, papai querido. Amém. Vamos lá, vamos lá. Às vezes você pode estar se perguntando, né, ouvindo e se perguntando por que eu menciono cada um da Trindade, mas é uma forma como eu vejo a Trindade. Os três são um, mas eu vejo que cada um tem o seu determinado lugar, importância, enfim. Não tente entender como eu entendo, tá bom? Faça a sua oração e creia que o que eu estou falando é bíblico também, tá bom? E Deus te abençoe e fique em paz. E vamos hoje estudar Ezequiel no capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, será mais uma vez uma grande bênção. Pegue o seu caderno, sua lapiseira, sua caneta e esteja aqui conosco agora fazendo os seus apontamentos. Deixe o seu comentário, tá bom? Aquilo que Deus falou com você, coloca aí, porque isso nos alimenta. E dê o seu like lá no canal, aqui abaixo dessa mensagem, porque, como eu já falei uma vez, a inteligência do YouTube, ela vai começando a ver que este conteúdo, ele é relevante, ele é importante, as pessoas gostam, e ele começa a distribuir automaticamente para outras pessoas, e aí nós estamos fazendo esse evangelismo online, e você também, porque se você não deu like, não tem evangelismo por parte do YouTube. Então, quando você dá um like, você colabora absurdamente com esta obra. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos levar essa palavra para outras pessoas. E nosso irmão Breno fará a leitura aí de Ezequiel 18. Com você, Brenão. Vamos lá. Ezequiel 18. Esta palavra do Senhor veio a mim. Que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai
como filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Haverá de viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será o culpado por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Ele não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Amém, irmãos. Olha só que bênção é ler a palavra de Deus. E eu quero primeiro chamar a atenção
A gente acabou de ler Ezequiel 18, e dizer que Ezequiel 18 faz parte do livro de Ezequiel, né? Para que a gente tenha a noção, de novo, de que isso faz parte de um livro. Então a gente não deve ler Ezequiel 18 simplesmente como se ele fosse uma parte solta da palavra de Deus. Nós estamos num ambiente desde Ezequiel 1, né, de Deus trazendo essa ideia de que a nação de Israel pecou e que Deus sempre quis restaurar a nação de Israel. Mas observe que no início de Ezequiel 18, a gente percebe que Israel cita um provérbio. E, querido, pode ser muito importante a gente ter um entendimento do que vem a ser um provérbio. O provérbio é algo que as pessoas dizem por acreditarem que aquilo é uma verdade comum. Então, quando a gente começa já a utilizar essa frase como provérbio, é porque a gente acredita ou já virou uma certa cultura. Você consegue entender a cultura que está por trás. E olha o que o povo de Israel estava dizendo. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ou seja, se os pais fizerem alguma coisa que não é tão agradável, os filhos é quem vão receber, é quem vai receber. E a gente já fez um comentário aqui sobre o rei Ezequias no final de sua vida, que Deus fala para ele que uma das consequências do seu mau ato seria que o seu filho iria sofrer. Ele acha que aquilo é normal, tá? Então Deus acaba trazendo o seguinte: olha, lembre no livro de Ezequiel que a gente já leu, o povo dizendo que aquelas palavras não seriam para aqueles dias, de que a profecia demoraria a se cumprir. E Deus, nos capítulos anteriores do livro de Ezequiel, fala: não, é para agora. Vocês vão ver isso acontecer agora. Então, essa é uma mensagem para um povo que acreditava que as profecias demoravam muito, para um povo que não tinha entendido que Deus é um Deus longânimo, tardio em irar-se, e estava deformando essa oportunidade que Deus nos dá de se arrepender, como se fosse uma oportunidade de falar mal de Deus. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, que não vai acontecer comigo, vai acontecer com meu filho. Olha como estava entranhado o pecado, quando a gente não consegue ter mais amor e cuidado com a nossa família. E aí um dos temas que nós temos, que nós vemos aqui também, é o tema herança. Né? O que é que nós temos por herança? Porque é fato que nós temos a herança dos nossos pais, uma herança boa ou uma herança ruim. E aqui o Senhor traz, se a gente olhar do iniciozinho do termo, né, do capítulo, para o final do capítulo, o interesse de Deus é o arrependimento. Observe que no final do capítulo Deus traz: arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Uma das coisas que eu gosto, quando eu estou lendo, e você pode ler de novo, lembra que você tem que ler de novo, você precisa ler de novo, né, meditar na palavra de Deus. Que bom que você está aqui conosco, mas que isso seja um incentivo à sua meditação própria, né, para que você tem o Espírito Santo aí, o melhor professor do universo, está aí com você para tratar, para falar, inclusive para mostrar como essa palavra se encaixa com as suas questões pessoais, suas questões diárias. E o que é que nós vemos aqui? Eu gosto muito do mais de Deus. Eu gosto muito de ler o que Deus está falando, e quando Ele está dizendo que é errado, de eu tentar transformar aquilo e entender o que Deus quer que eu faça. Então, quando Deus diz assim, suponhamos que no versículo 5, suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele começa: não come nos santuários, não contamina a mulher do próximo. Eu estou entendendo o que Deus quer que eu faça. Não, eu sei que eu não devo fazer isso aqui. Não oprime ninguém, mas o que Deus quer na verdade? Deus não quer só que eu não oprima a pessoa, mas que eu cuide das pessoas. Sempre foi o sonho de Deus que eu cuidasse das pessoas. Sempre foi o sonho de Deus que eu tivesse Ele em santidade, não que eu estivesse me relacionando com outros deuses, tá? E isso, repito, é para a nação de Israel. Você que não tem uma aliança com Deus ainda, não venha entender que Deus está forçando as pessoas a ter uma aliança com Ele. Muito pelo contrário. Isso aqui é uma nação que fez uma aliança com Deus, que Deus tirou primeiro, Deus primeiro foi compassivo, Deus primeiro foi gracioso com essa nação. Essa nação não, com esse povo que não era nem uma nação ainda. Deus dá para eles uma terra, Deus dá para ele instruções nacionais de convívio, leis de bom convívio.
essa nação faz coisas erradas, as pessoas começam a sofrer dentro dessa nação, então Deus age dizendo: vocês não foram fiéis às leis que eu coloquei para que vocês vivessem, e que poderiam fazer com que vocês vivessem bem, e que com todo mundo vivesse bem. Então, essa é uma palavra específica, eu digo específica, para que você que nos ouve e que ainda não é cristão, ou mesmo que não é cristão, né, que você possa entender que essa palavra tem um destinatário, que é o povo de Deus, tá? Você que fez uma aliança com Deus e que foi infiel àquilo que você disse que você queria. Em nenhum momento Deus forçou a nação de Israel a tê-lo como Deus. Isso foi uma oferta e um aceite da nação de Israel. Então, quando a gente precisa ser fiel nos contratos, fiel naquilo que a gente se propõe a fazer de acordo com o próprio Deus. Por que eu disse que eu gosto do mais? Eu gosto muito do mais porque você sente o coração de Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus, de ler ela por inteiro, né, e não somente como comentário, para a gente conseguir pegar o sentimento de Deus. Deus não está feliz. Se você lê essa palavra, se você observa, Deus está dizendo, versículo 13, haverá de viver um homem desses, depois que Deus fala que é o homem que oprime o pobre, e é muito bom a gente ler essa palavra, para que você entenda que existem ações sociais que agradam sim o coração de Deus. E que a nossa conduta, ela é importante para o Senhor. E, gente, isso não é novidade para quem está acompanhando os estudos da escola bíblica desde Levítico. Se você observar, muita gente fala assim, porque Deus manda, manda, manda. Cuidado. Muitas vezes as pessoas têm um desconhecimento do que Deus mandou fazer. Deus mandou respeitar o seu próximo. Deus mandou amar o seu próximo. Deus mandou você ser fiel a uma aliança, a um acordo que você firmou. Então a gente às vezes não tem o conhecimento do que são as leis de Deus e fica achando que Deus é um déspota que está mandando pessoas fazerem sem instrução. Vale ressaltar que o povo, como a gente viu lá em Ezequiel 16, o povo está numa caminhada em direção ao propósito original, né? É uma caminhada de retorno ao propósito original. Então, são pessoas que se afastaram de Deus, perderam essa ligação, então foram contaminados pelo pecado e agora Deus está tendo todo o trabalho de reconduzir. Então, esse manda, manda, manda de Deus é porque o povo erra e não sabe não sabe chegar no lugar certo e não obedece os comandos de quem sabe o lugar certo. Então, parece que fica um manda, manda, manda de Deus, mas que é quase um pede, né? Então, Deus, em sua infinita misericórdia, não desiste de nós. E quando ele traz, né, ordenanças, direções, nada mais é do que mais uma chance que nós temos para acertar o caminho de volta ao propósito original. Amém. Glória a Deus. E aí, olha que interessante que o pastor mestre Guilherme trouxe, né? É o pede de um pai, mas que também é juiz. Ele é responsável pelo que acontece na terra. Entenda quando eu falo responsável. Deus criou a terra com um propósito. E algumas pessoas falam assim, mas os homens não têm livre-arbítrio? Claro que os homens têm livre-arbítrio. Só que Deus também tem o livre-arbítrio dele. E é bom a gente pensar que da mesma maneira que nós escolhemos qual vai ser o nosso futuro, Deus também escolhe qual é o futuro daquilo que ele criou. E ele criou a terra, nos criou com oportunidade de caminhar com ele ou não. Deus é uma pessoa com vontade. Às vezes a gente está pensando muito na nossa vontade em relação ao mundo e não no propósito deste planeta e desta vida que foi criada por um Deus que também te criou. Então, só voltando para a questão do mais, eu gosto muito do mais de Deus. Muito do mais de Deus. Se a gente olhar essa palavra do início ao fim, você vê que Deus ele fala, aquele que pecar, versículo 20, aquele que pecar é quem morrerá. Isso é importante para combater aquele provérbio, para combater o mau uso daquele provérbio, que diz, se eu fizer uma coisa errada, vai cair sobre o meu filho. Só que Deus deixa claro o seguinte, olha, se você fizer uma coisa errada, no momento de agora, vai cair sobre você. E isso, querido, eu não sei se existem muitos pais, muitas mães nos ouvindo aqui, me lembra a forma com que a gente trata com crianças.
Muitas vezes você fala para a criança assim, olha, se você fizer isso, daqui a 10 anos vai acontecer uma coisa ruim para você. Eu não sei se você já tentou fazer isso com uma criança de 6 anos e ver se ela vai atender a sua orientação. Fala assim, olha, não bote a mão na boca, não, porque se você botar a mão na boca, daqui a 10 anos pode ser que você fique com alguma coisa. Eu acho que ela não vai entender muito bem. Agora, se você falar para a criança, olha, não bote a mão na boca, senão você vai perder algo agora, ela pode começar a pensar na questão da recompensa. A gente aprende muitas vezes por recompensa, né? Então, não, pô, agora tocou em mim. Deus é um Deus que não muda o seu caráter, mas ele muda a forma de agir conosco para atingir os propósitos do seu caráter. Então, quando a gente olha lá no início da Bíblia, a gente vê Deus falando sobre a bênção que ele vai trazer sobre milhares de gerações e sobre a consequência ruim que vai vir sobre 3 gerações. Você consegue entender a diferença do número? Quando você vai lá para Êxodo 34, você pode ler 34 todo, você vai ver que lindo. Deus dizendo assim, olha, quem fizer coisa errada, vai tocar essa coisa errada até a 3ª geração. Mas se vocês decidiram pelo bom caminho, vocês serão abençoados em milhares. Às vezes está se apegando numa coisa errada. Deus queria que você olhasse para aquilo e falasse, bom, é muito melhor ter milhares de gerações sendo abençoadas do que ter 3 gerações sendo amaldiçoadas. Porque Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada de estar te punindo. Mas, para chegar no propósito de uma vida plena para todos os humanos, ele não muda o seu projeto, ele não muda o seu plano, mas ele muda a atuação para que a gente venha aprender. Então aí ele vem e traz para a gente, ó, a partir de agora, se você fez uma coisa boa, não vai para o seu filho, no caso do seu filho fazer uma coisa errada. Então olha que interessante, você que é filho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou mesmo de uma pessoa que faz uma coisa certa, né? Aqui no caso, pela palavra de Deus, para o povo de Deus. Se você não quer seguir os caminhos de Deus, Deus está deixando muito claro que ele é capaz de falar, tudo bem, você vai colher aquilo que você plantar em vida. Olha que interessante, você vai colher agora, em vida. Se agora existe uma palavra de esperança aí, e que você pode se apegar nela também. Se os seus pais, na sua genealogia, digamos assim, isso aqui é a mesma coisa, mas vocês vão entender. Eles não fizeram o que é correto e estão te oferecendo uma herança maligna, Deus está dizendo, mais poderoso do que a herança é o que você vai fazer. Eu conseguirei sobrepor a herança dos seus pais, e se você me escolher, eu te dou a minha herança. Então a gente não tem a desculpa de meus pais não fizeram o que é certo, eu sou obrigado a fazer o que é errado. Não, querido. Essa palavra de Deus é fantástica, porque Deus é pai antes de todos os pais. Inclusive, pai só é pai porque existiu o primeiro, que foi Deus. Se Deus não tivesse feito Adão, se Deus não tivesse a própria família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como o pastor mestre Guilherme trouxe, a gente talvez não entenderia nem o que é pai. E talvez uma das chaves de ser um bom pai é entender como o Pai Deus age em sua família. Talvez uma chave de entender o que é um bom filho é ver como o Filho Jesus Cristo age em relação ao seu Pai. Então, esse é o comentário que eu queria trazer para a gente. É uma palavra fantástica e que, no final, você possa se atentar ao texto dentro do livro inteiro e Deus dizendo, não me agrada a morte de ninguém. Portanto, as palavras de Deus estão tratando o nosso erro, estão tratando o nosso pecado, porque nós sabemos, e você que tem acompanhado sabe também, que o fruto, o salário do pecado é a morte. O salário de quem vive uma vida sem Deus é a morte eterna. E Deus não se agrada da morte de ninguém. Um Deus que percebe que o ser humano está caminhando para a morte, age no sentido de oferecer ao ser humano um caminho de vida. E esse caminho foi também revelado pela vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Que você possa escolher a vida de Jesus, que a gente possa ser perdoado por Deus e aprender com esse caminho, essa oferta de um Deus que julga o pecado para poder dar vida a você. Glória a Deus. É isso mesmo, Breno, uma bênção.
essa palavra e seus comentários muito preciosos. E eu queria apenas complementar com o que está escrito em Tiago e depois a gente volta para Provérbios. Eu poderia ler Provérbios antes, tá? Mas eu quero te mostrar mais uma vez a beleza de você olhar a Bíblia como um conjunto, uma única coisa, né? É um conjunto de livros que Deus nos deu eles conectados e eles não têm tempo, tá bom? Não existe um tempo para esses livros. Esses livros são eternos. Por isso que você deve aprender sobre a primeira aliança, o período, né, da primeira aliança, que foi antes de Jesus, para que quando chegar na segunda aliança, você entenda por que ela é segunda e não é primeira. Ela é segunda porque teve alguma coisa antes. E tudo que ocorrer nela tem base na primeira. Foi assim que Jesus nos ensinou lá em Mateus 5. Depois você lê, não está dentro do nosso contexto, ok? Então, vamos agora aqui no livro de Tiago, no capítulo 5. Nesse contexto, né, de responsabilidade pessoal de Ezequiel 18, a gente poderia ler Tiago 4:17, que é muito citado, né, que diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz nisso peca. Mas eu vejo que não é o contexto. O contexto dessa mensagem de Ezequiel 18 está em Tiago 5, a partir do verso 7. Vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vou parar aqui no verso 10, porque Breno falou algo muito interessante sobre a existência do provérbio. Toda a lei que você vê hoje em nossos dias, né, sendo aplicadas, criadas, elas começaram de um contexto social. Às vezes, você não vê o contexto social, tá? Então, por exemplo, por que se criou tal imposto? Existe um contexto social por aquilo, às vezes não está no nosso alcance, mas existe. O povo cria uma circunstância, a sociedade, e em cima daquilo, a gente cria uma norma social, né, que são os provérbios, por exemplo, e da norma social vem os legisladores e carimbam, trazem a chancela do Estado sobre aquele provérbio, sobre aquela norma social. E foi assim que estavam os decretos de Deus, né, as profecias, nos tempos de Ezequiel, de Jeremias, de todos esses homens de Deus que trouxeram, né, as palavras, como a gente já vem mostrando desde, salvo engano, desde Isaías a gente já vem falando sobre o tempo da profecia desses homens, né? Tanto elas se cumpriam pouco tempo depois da declaração deles, ali naquele tempo deles, mas num contexto reduzido, né? E aí isso demorava às vezes 10 anos, às vezes 15 anos. Mas em Ezequiel ocorreu em menor tempo. Por quê? Porque o povo estava com um clamor que era contra a vontade de Deus. Quer dizer, não, essas palavras não acontecem. Essas palavras não vão mais se cumprir. E aí vem Deus trazendo agora essa questão da responsabilidade pessoal e da verdadeira aplicação da profecia. A profecia é real e ela se cumpre. Nosso relógio não pode governar Deus. Então, sede pacientes, como foram os profetas que falaram em nome do Senhor. Isso na minha vida e na sua vida. Seja paciente. A profecia
vai se cumprir, né? Não caia nos provérbios de que quem tem promessa de Deus não morre e com isso perde a paciência e vai viver nos próprios deleites, porque pelo provérbio quem tem promessa de Deus não morre, mas não é bem assim, né? A gente vê os heróis da fé que não viram o cumprimento, mas tiveram a salvação e estarão conosco na vida eterna. Então, é melhor crer, confiar e descansar, cumprindo o mandamento do Senhor e crendo nos profetas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura no verso 16, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso é poderoso e é esse o contexto de Ezequiel 18. É a cobertura de uma multidão de pecados que Deus já vinha fazendo, Deus já estava anunciando em Ezequiel 18. Olha, eu não vou transferir a dívida do pai para o filho. O filho vai remir a história de uma família. É isso que Deus está dizendo. É por isso que Deus enviou Jesus. Entendeu, irmãos? O tempo todo a Bíblia está falando de Jesus, o nosso Salvador, o nosso remidor, aquele que nos ensinou a fazer, né, a cumprir o ministério da reconciliação. Então, quando um filho se arrepende, aquele pai, né, que comeu as uvas amargas, o filho não vai ficar com o gengibre nos dentes, né, a boca não se embotará, mas o filho poderá clamar para que haja perdão para toda a sua família. E aí, lá em Provérbios 10, volta aí um bocadinho, Provérbios 10, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É esse o ambiente. É o amor de Deus que está sendo derramado sobre nós, ainda na primeira aliança, antes de Jesus vir. Isso é graça, tá? Isso é graça, que está sendo falado aqui em Ezequiel 18. É a graça de Deus. E o contexto de Ezequiel 18 vem nos ensinar sobre o poder da obra de remissão, o ministério da reconciliação que nós temos, eu e você temos, né? Ele é poderoso porque não importa se a sua família ela tem um histórico de, enfim, que você perde a conta de maldição. Acabou em você. Não vai os pecados de toda essa geração, né, da sua genealogia, de toda a sua geração que lhe antecedeu, ele acaba em você, através da sua confissão de pecado, através das suas orações e da sua súplica por perdão, né, e remissão, e que esse sangue seja derramado sobre a sua família. Aí, a partir de você agora, os seus filhos, netos, herdarão a bênção. A bênção passa. O dom de Deus passa. A maldição não. Quando a gente clama, confessa, né, as nossas culpas, quando a gente declara o nosso arrependimento e toma posse dessa obra da reconciliação, verdadeiramente, uma multidão de pecados é encoberta. Amém? Então, queridos, hoje paro meus comentários por aqui
porque eu queria realmente trazer apenas esse ponto de que quando nos arrependemos, quando um pecador se arrepende, ele passa a ser santo, tá? E esse arrependimento encobre uma multidão de pecados, tá bom? Brenão? Amém. Eu quero encerrar também aqui essa minha fala com uma provocação para você que tem estudado a Bíblia, tem gostado da Bíblia, relacionando Ezequiel 18 com uma fala de Abacuque. Ezequiel 18, no verso 24, tem assim: se porém um justo se desviar de sua justiça, isso agora falando para as pessoas que estão servindo a Deus, e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, ou seja, se ele mudar, deverá ele viver? A resposta de Deus é: nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Uma palavra importante, a gente tem visto que Deus está dando oportunidade para quem não o serve, que é quem está no caminho errado, na verdade, né? Que está no povo de Deus, está no caminho errado, de mudar a sua conduta. Mas Deus também está dizendo que aquele que está no caminho correto e que mudou a conduta para o erro, né? Ele está agora ali como infiel, não quer mais servir a Deus, de que ele morrerá por causa disso, de que o que ele fez antes não será lembrado. E aí Deus traz uma palavra, infidelidade, que te lembra fiel. Que nós possamos ser fiéis a Deus. Que a gente não venha a se esquecer de onde Deus nos tirou. Porque não sei se você se recorda, em Ezequiel 16, o que a gente estava lendo? A gente estava lendo sobre Deus falando sobre a origem da videira. Então, Deus também fala para o homem, quando vai se casar, não se esqueça da mulher da sua mocidade. Isso é Deus, o caráter de Deus sendo passado para nós. Deus é um Deus que quer que a gente se lembre de tudo que ele fez por nós e que isso seja uma marca para nossa fidelidade. Isso vai aparecer no livro de Abacuque, eu não vou dizer que capítulo, que versículo, e deixa para você pesquisar, porque Abacuque vive, é possível que ele esteja vivendo no mesmo tempo do domínio dos babilônios. Abacuque fala assim, olha, Deus, não é possível, tanta coisa errada acontecendo em Israel, o que vai acontecer? O que é isso? Aí Deus fala, eu estou levando os babilônios para ir. E aí vocês vão ver em Abacuque, possivelmente aquela frase conhecida de Deus dizendo, o justo viverá pela fé. E eu quero trazer para você a ideia dessa frase. Em hebraico, fé e fidelidade é a mesma palavra. Não existem palavras diferentes para fé e para fidelidade. Deus está dizendo, olha, ainda no momento difícil, ainda que os babilônios cheguem, o justo viverá por ser fiel, por se manter na sua fé em mim. Fé no mundo da Bíblia não é apenas acreditar em Deus. Você que iniciou sua caminhada com Deus acreditando no que Jesus Cristo fez por você. Mas fé do início ao fim, como diz Paulo, de fé em fé, é uma palavra que diz que a gente tem que se manter fiel àquele que nos salvou no início da nossa vida e continua nos salvando até agora. Então que fica aí a palavra para você, que Deus quer fidelidade. O justo continua vivendo, porque ele mantém a sua conduta de fé. Glória a Deus, é isso aí. Deus é maravilhoso e nos dá essa palavra e essas revelações. Tem palavra para dizer, né, a nossa alegria e felicidade de poder receber isso da parte de Deus. Vamos orar. Ouça aí o nosso irmão Breno, ou melhor, obedeça. Leia Abacuque também. Claro, e deixa seu comentário, tá? Deixa seu comentário, deixa o seu like, espalha aí no boca a boca, compartilha no link, né, nos grupos. Não compartilhe só as notícias do Bahia, do Vitória, enfim, só as resenhas. Compartilhe também este material poderoso para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua obra trouxe sobre nós o privilégio de viver o ministério da reconciliação. Que nós estejamos cada dia mais convictos dessa honra, convictos dessa oportunidade, convictos que fomos chamados como santos. O ministério da reconciliação traz sobre nós novamente vestes santas, o pendente na testa, como tinha nos sacerdotes escrito, santidade ao Senhor, e é assim que seremos vistos e conhecidos. Em nome de Jesus,
Eu declaro sobre todos vocês que nos ouvem, sobre aqueles que vocês colocam aí no altar de oração, a santidade ao Senhor. Eu declaro o arrependimento, eu declaro a fé, a crença na palavra de Deus, em tudo que está escrito na palavra de Deus, e não apenas como ocorreu um dia entre os antigos, que eles deixaram de crer nas profecias. Eu declaro que você faz parte de um povo que crê nas profecias, que é guiado pelo Espírito Santo e que age pela fé e que verdadeiramente tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e está a todo tempo, de fé em fé, caminhando, sendo guiado pela palavra de Deus, como diz a palavra em Provérbios, em Salmos, que esta palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E eu declaro essa verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a nossa alegria e para a honra do Deus Pai, maravilhoso, glorioso, Criador de todas as coisas e aquele que nos amou primeiro. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana para a glória de Deus.